Gálatas capítulo 2, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Vamos até o verso 10. Bom, o texto começa dizendo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Paulo aqui ele está continuando uma linha cronológica que se iniciou lá no capítulo 1 a partir do verso 15. E essa linha cronológica vai da conversão dele, lá no verso 15, até possivelmente ao concílio de Jerusalém. E por que ele faz essa ponte entre a conversão dele e o concílio de Jerusalém? Ele faz essa ponte para reforçar mais uma vez a origem de sua pregação. Ele está dizendo aqui para nós que a pregação dele não vem dele mesmo. E também não vem de qualquer outra pessoa. Mas a pregação dele vem do próprio Cristo Jesus. E aí continua o texto. Dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Por que Paulo leva Tito com ele? Paulo leva Tito com ele porque ele vai tratar, sobretudo, da questão da compulsoriedade, da questão da obrigatoriedade da circuncisão. E Tito era um gentio incircunciso. Sendo Tito um gentio incircunciso, ele era então uma prova viva de que a compulsoriedade, a obrigatoriedade da circuncisão já tinha cumprido o seu papel na antiga aliança, o seu papel de apontar para Cristo Jesus. Retomaremos esse assunto quando chegarmos no verso 3. No verso 2 ele vai dizer: eu fui para lá por causa de uma revelação. E aqui Paulo ele está deixando claro que a ação dele de ir para lá não foi por causa de uma pessoa, não foi por causa de um líder qualquer, não. Paulo, ele agiu segundo uma revelação de Deus. Ele não agiu segundo o homem, mas agiu segundo o que o próprio Deus o revelou. Paulo ele agiu segundo o que o próprio Deus o mandou fazer. Por isso que ele fala, ele foi para lá por causa de uma revelação de Deus. E aí continua dizendo: e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido em vão. O que a gente precisa entender aqui nesse texto é que Paulo ele tinha convicção de sua vocação, ele tinha certeza do seu ministério, ele tinha certeza do seu chamado. Temos que entender também que a autoridade de Paulo não vinha de qualquer pessoa, a autoridade de Paulo não vinha de qualquer líder, mas a autoridade de Paulo vinha do próprio Deus. Mas aqui ele está entendendo que a oposição dos líderes de Jerusalém poderia criar e provavelmente iria criar uma forte resistência à pregação do Evangelho. A oposição dos líderes de Jerusalém poderia atrapalhar a propagação do Evangelho. E é por isso que ele vai até Jerusalém em busca do apoio dos líderes de Jerusalém.
para que ele não tivesse corrido em vão, para ele não correr ou ter corrido em vão, como o texto vai dizer nesse verso 2, né? E aí continua no verso 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Voltamos ao tema da circuncisão. Falei, verso 3, retomaríamos esse tema. Paulo aqui, ele defende com unhas e dentes a não obrigatoriedade da circuncisão, porque, como já disse, a circuncisão apontava para Cristo Jesus, sendo dessa forma, então já tinha cumprido seu propósito na antiga aliança. E agora, com Cristo ressurreto, Cristo revelado, sabemos que a salvação vem pela fé e pela fé somente. Não podemos acrescentar qualquer tipo de obra no que tange a como podemos ser salvos. É pela fé e pela fé somente. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras como consequência de uma vida transformada. Paulo vai chamar isso no próximo verso de liberdade. Somos livres em Cristo Jesus. Por isso, talvez você já tenha se deparado com uma pessoa que disse que não segue a Cristo, não pertence a uma igreja, não vai a uma igreja, porque ainda não parou de fazer determinadas coisas, ainda não conseguiu deixar determinados hábitos. Ele quer primeiro deixar esses hábitos, parar de fazer essas coisas, para então depois poder fazer parte de uma igreja. Talvez você já tenha se deparado com esse tipo de pessoa. E de acordo com esse texto, esse discurso não faz sentido, porque quem nos torna livres é Cristo. Se você tentar se tornar livre antes de aceitar Cristo, você não vai conseguir, porque é exatamente o Cristo que nos torna livres. É em Cristo que nós temos liberdade. Então nós devemos nos achegar a Ele como estamos, e aí sim Ele vai nos transformar e finalmente conseguiremos não permanecer como estamos. Ele vai nos transformando. E então, nossas boas obras não serão mais por legalismo, mas por amor a Deus. Na verdade, boas obras, entre aspas, por legalismo, nem podem ser consideradas boas obras. Porque para ser boas obras, além da ação ser uma ação boa, mas também tem que vir com uma intenção boa. Uma ação boa com uma intenção má é, em última instância, uma ação má também. E a intenção só é boa quando é para a glória de Deus. Então, para ter boas obras, necessariamente tem que ser para a glória de Deus. Porque é a única ação que é correta. Versos 4 e 5 vai dizer: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. E aqui, os falsos irmãos que o texto está dizendo são mais uma vez os judaizantes. E para quem não sabe, os judaizantes são pessoas que queriam fundir o cristianismo com o judaísmo. Os judaizantes declaravam submissão a Cristo, mas ao mesmo tempo exigia a circuncisão e a obediência à lei mosaica como pré-requisitos para a salvação. Esses são os judaizantes. E o texto vai nos ensinar aqui que quando colocamos a obediência à lei como necessária para a salvação, na verdade, somos escravos. Somos escravos do legalismo. E sempre iremos nos sentir culpados por não conseguir cumprir plenamente a lei. Afinal de contas, nunca conseguiremos cumprir plenamente a lei. É impossível, por causa da nossa natureza pecaminosa. E é sempre bom lembrar para que serve a lei, qual é o objetivo da lei. A lei serve, o objetivo dela é para nos revelar o quanto carecemos da glória de Deus, o quanto estamos mortos em nossos delitos, o quanto estamos mortos em nossos pecados. É isso que a lei nos revela. É isso que a lei serve. Não para, através dela, sermos salvos, mas para, através dela, reconhecermos o quanto somos incapazes de alcançar a salvação. Agora, quando entendemos que somos salvos pela fé e pela fé somente, então nos tornamos verdadeiramente livres. E agora vamos buscar obedecer à lei como uma consequência. E não como um fardo
porque precisamos obedecer a lei para alcançar a salvação. Não, vamos obedecer vai ser uma consequência natural. Faremos isso porque queremos, faremos isso porque amamos a Deus. E aí o verso 6 vai dizer, quanto aos que pareciam influentes, e aqui Paulo está fazendo uma referência a Pedro, Tiago e João, que são os líderes ali de Jerusalém, o que eram, então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. O que o texto nos ensina aqui é que Paulo, ele nunca se sentiu inferior aos outros apóstolos. E ele vai falar, né, que era um ministério de boa aparência, né, o ministério dos líderes de Jerusalém, mas que essa boa aparência não tornava o ministério dele mais legítimo do que o ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, as pessoas viam com mais bons olhos o ministério dos líderes de Jerusalém, mas de forma nenhuma isso tornava o ministério apostólico desses líderes mais legítimo do que o ministério apostólico de Paulo. Porque, em última instância, quem legitima não são as pessoas. A igreja hoje nos ajuda a enxergar o nosso ministério, a nossa vocação que Deus deu. Mas, em última instância, quem vocaciona é o próprio Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. O ministério dele foi legitimado por Cristo Jesus. Por Deus, pelo próprio Deus. Cristo Jesus apareceu não em uma visão, mas apareceu definitivamente, presencialmente, fisicamente a Paulo e o vocacionou a apóstolo. Outra coisa também nesse texto é que ele fala assim, né? Tais homens influentes não me acrescentaram nada, e pode nos parecer que Paulo aqui está desdenhando desses líderes, né? Mas ele definitivamente não está desdenhando dos líderes, fazendo pouco caso dos líderes. O que Paulo está dizendo aqui é que o evangelho pregado por eles é exatamente igual ao que Paulo está pregando. E por isso que não acrescentou nada, porque não é diferente, é tudo igual. É o mesmo evangelho, né? E aí, chegamos então no verso 7 ao verso 9, que diz assim, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então o texto vai nos dizer que é o mesmo evangelho, não existe mais um evangelho, existe somente um evangelho. E a única diferença do evangelho de Paulo para o evangelho dos líderes de Jerusalém era o público-alvo. Paulo prega aos gentios e Pedro aos judeus. Paulo prega aos incircuncisos, Pedro aos circuncisos. A abordagem vai ser um pouco diferente, a linguagem vai ser um pouco diferente por causa do público-alvo, mas vai ser o mesmo evangelho. E aí vamos terminar com o verso 10, que vai dizer assim, ó, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo está dizendo que Pedro ele confirmou que os evangelhos pregados são iguais. Então temos uma chancela apostólica de Pedro, do ministério apostólico de Paulo. E Pedro ele confirma então que os evangelhos são iguais, e que a diferença era somente o público-alvo, né? E ele diz que Paulo deveria continuar pregando aos gentios, mas ele diz, não se esqueça dos pobres daqui, não se esqueça dos pobres de Jerusalém.